Imagine por um instante o momento em que o céu se rasga, a terra treme, e cada alma que já pisou neste mundo é chamada a prestar contas diante de um trono que brilha com a glória inabalável de Deus. E se eu te dissesse que esse dia não é uma fantasia distante, mas uma realidade profetizada, que ecoa nos eventos que estamos testemunhando agora, em pleno outono de 2025, com guerras no Oriente Médio se intensificando e luas de sangue tingindo os céus como sinais inconfundíveis? Bem-vindo a uma jornada que vai abalar o que você pensa sobre o amanhã. Porque hoje, no canal Mistérios da Eternidade, mergulhamos no coração do livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 14, onde o julgamento dos mortos se revela não como um fim sombrio, mas como o clímax da justiça divina que separa o eterno do efêmero. Sinta o peso disso. Um grande trono branco surge na visão de João, e o que está assentado sobre ele faz com que a terra e o céu fujam de sua presença, sem encontrar lugar para se esconderem. Ali, os mortos, grandes e pequenos, se erguem em pé diante de Deus, enquanto livros são abertos, livros que registram cada sussurro, cada ação, cada intenção do coração humano. Outro livro se abre, o da vida, e os mortos são julgados segundo as obras escritas nesses volumes, com o mar entregando seus segredos, a morte e o inferno vomitarem os seus, e cada um enfrentando o veredicto baseado no que plantou em vida. Por fim, a morte e o inferno são atirados no lago de fogo, essa segunda morte que consome o que não foi redimido. Ah, que visão aterradora e ao mesmo tempo libertadora, porque ela nos lembra que nada escapa aos olhos do Criador, que o mal não reina para sempre e que a história da humanidade caminha para uma resolução onde a verdade prevalece. Mas por que isso importa agora, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo? Porque o livro de Apocalipse não é um conto antigo guardado em poeira, mas uma profecia viva que pulsa com as batidas do nosso tempo, conectando o que João viu nas ilhas de Patmos, com os noticiários que nos bombardeiam diariamente. Pense nisso. O capítulo 20 do Apocalipse vem após o milênio de paz, aquele reinado de 1000 anos onde Cristo governa com justiça, mas mesmo assim, no fim desse período, surge essa cena final, um julgamento universal que abrange todos os que não foram ressuscitados na primeira ressurreição, os justos que já estão com o Senhor. É o acerto de contas definitivo, onde as obras, não as palavras vazias ou as aparências, determinam o destino eterno. E enquanto explico isso, pergunto a você: quantas vezes você parou para considerar que suas escolhas de hoje ecoam nesses livros abertos? Que cada decisão, por menor que pareça, está sendo anotada com precisão divina? Essa não é uma ameaça vazia, mas um chamado à reflexão profunda, porque o texto sagrado nos equilibra entre o temor reverente e a graça transformadora. Agora, imagine o cenário se desdobrando. João, exilado e inspirado pelo Espírito, vê esse trono branco como um símbolo de pureza absoluta, contrastando com o caos que precedeu. Os mortos se levantam, não em corpos corruptíveis, mas em ressurreição para o julgamento, e os livros se abrem como arquivos eternos da consciência humana. O livro da vida, esse é o pivô. Nomes inscritos pelo sangue do Cordeiro, não por méritos próprios, mas pela fé que opera pelo amor. E as obras? Elas não salvam, mas revelam o fruto da árvore plantada no coração. Bondade, misericórdia, obediência ou egoísmo, rebelião, indiferença. O mar dá os seus mortos, simbolizando até os perdidos nos abismos da história. A morte e o inferno entregam os seus, mostrando que nem o túmulo escapa ao chamado final. E então, o lago de fogo, não como punição arbitrária, mas como o fim do sofrimento, onde a segunda morte
consome o que se rebelou contra o Criador. Que profundidade teológica nisso tudo, não é? Uma visão que equilibra a soberania de Deus com a responsabilidade humana, sem exageros, mas com a convicção de que as Escrituras são a âncora inabalável. Mas e se eu te disser que esses versículos não estão isolados no tempo? Eles se entrelaçam com o que vivemos hoje, como fios de uma tapeçaria profética que se revela aos nossos olhos. Veja só, em 2025, enquanto conflitos geopolíticos no Oriente Médio, especialmente envolvendo Israel, se agravam com tensões que lembram as guerras de Gog e Magog, descritas no livro de Ezequiel, capítulo 38, e luas de sangue, eclipses lunares totais, marcam o calendário celestial 3 vezes neste ano, eventos que especialistas em profecias ligam diretamente a sinais para Israel e o mundo. Não podemos ignorar o eco do Apocalipse. Esses céus avermelhados não são coincidências astronômicas frias. Eles sussurram as palavras de João no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, onde a lua se torna como sangue antes do grande dia do Senhor. E crises econômicas globais, com inflação galopante e instabilidade financeira que afeta nações inteiras, nos fazem questionar: não é isso o prelúdio para um mundo onde as obras humanas são postas à prova? Pense nas ideologias anticristãs que avançam como ondas, questionando a verdade absoluta da palavra, promovendo uma moral relativa que ignora o julgamento vindouro. E agora, em outubro de 2025, alertas proféticos circulam como um alerta divino, conectando sinais nos céus ao calendário bíblico e a possibilidade de eventos que aceleram o fim dos tempos. Profecias, como as de Daniel Mastral, apontam para o 1º de outubro como um marco de revelações impactantes, e pastores ao redor do mundo ecoam que estamos à beira de algo monumental, com anúncios de fins profetizados que, mesmo não se cumprindo à risca, acendem a urgência em nossos corações. Você sente isso? O ar carregado de expectativa, como se o Espírito Santo estivesse sussurrando: preparem-se, porque o julgamento não é mito, mas certeza. Pausa por um segundo e reflita. E se esses sinais, as guerras, os céus em chamas, a erosão moral, forem o coro anunciando que os livros estão prestes a se abrir? Não é sensacionalismo. É a palavra se cumprindo, como no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8, onde Jesus adverte sobre guerras, rumores de guerras e falsos cristos como o começo das dores. Estamos vivendo isso, irmão, e o que nos diferencia é como respondemos: com temor que leva à sabedoria ou com indiferença que nos deixa despreparados. Mas há esperança nisso tudo, porque o mesmo Apocalipse que descreve o julgamento proclama a vitória do Cordeiro, e o livro da vida está aberto para quem se volta para ele agora. Sinta a intensidade crescendo. Imagine o tribunal celestial, com nações inteiras representadas ali. Líderes que outrora dominavam manchetes, agora humilhados perante o Rei dos Reis. As obras reveladas, generosidade que alimentou os famintos, perdão que curou feridas, ou ganância que devorou inocentes, ódio que dividiu famílias. E o mar, esse vasto oceano de mistérios, entregando até os náufragos da história, os esquecidos pelas crônicas humanas, mas não por Deus. A morte, o grande equalizador, e o inferno, o poço de separação, forçados a comparecer, provando que nem o véu da mortalidade esconde a verdade eterna. Essa é a justiça que anseia o coração justo, o equilíbrio divino que corrige as injustiças que vemos hoje. Opressão em terras distantes, corrupção em salas de poder, sofrimento que clama por redenção. Mas pergunto de novo, com o coração apertado: você está pronto para esse momento? Porque enquanto o mundo se debate em divisões, com o Oriente Médio em ebulição e economias cambaleando,
O profeta João nos convida a olhar além, para o trono que julga com equidade. E é aqui, nesse ponto de revelação máxima, que o Espírito me impulsiona a pausar e dizer: se essa verdade está mexendo com você, como mexeu comigo ao prepará-la, dê um like agora neste vídeo. Inscreva-se no canal Mistérios da Eternidade para não perder nenhuma dessas joias proféticas. E compartilhe com quem precisa ouvir. Porque espalhar essa palavra não é opção, é obediência ao chamado de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vamos continuar, porque a jornada não para. Ela nos leva mais fundo na aplicação prática dessa visão. Veja, o julgamento dos mortos não é só sobre o além. Ele molda o hoje, nos chamando a uma vida de integridade, onde cada ato é semeado com eternidade em mente. Nos dias de hoje, com ideologias que relativizam o pecado e promovem uma espiritualidade vazia, essa profecia nos ancora. As obras contam, mas só a luz da graça. Lembra das luas de sangue deste ano? Elas não são um mero espetáculo. Para os olhos proféticos, são lembretes de Joel, capítulo 2, versículo 31, onde o sol escurece e a lua se torna sangue antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E com profecias circulando sobre outubro como um mês de viradas espirituais, sentimos o pulso acelerado do tempo final. Crises econômicas que empobrecem multidões nos fazem ecoar as palavras de Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 3, advertindo os ricos sobre o julgamento de suas riquezas acumuladas. Tudo se conecta, como peças de um quebra-cabeça divino, nos convidando a uma vigilância que não é paranoia, mas preparação santa. Sinta a emoção subir. Imagine o alívio dos cujos nomes estão no livro da vida, o terror dos que rejeitaram a oferta de salvação e o triunfo final quando a morte é engolida pela vitória. Essa é a narrativa do Apocalipse, não de derrota, mas de consumação. Agora, à medida que nos aproximamos do fim dessa reflexão, permitam que eu recapitule suavemente. Vimos o trono branco como símbolo de justiça pura, os livros abertos revelando obras eternas, a ressurreição universal e o lago de fogo como fim do mal, tudo entrelaçado com os sinais de 2025 que gritam cumprimento profético. Isso não é para aterrorizar, mas para despertar, para nos levar à santificação, vivendo como quem espera o noivo. Que essa mensagem ressoe em sua alma, chamando a vigilância diária, a oração fervorosa, a proclamação do Evangelho em meio ao caos. E para encerrar com exortação bíblica, ouçam as palavras da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sim, vigiemos com esperança, porque o julgamento vem, mas traz redenção para os fiéis. E a volta de Cristo é a nossa grande expectativa. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal Mistérios da Eternidade. O seu like é essencial para que esta palavra alcance mais pessoas e desperte vidas para o reino de Deus. Deixe o seu comentário aqui abaixo. Eu leio todos com atenção e quero muito saber o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração através desta mensagem. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com a sua família e nos grupos da sua igreja, para que mais pessoas possam conhecer os mistérios da eternidade. Juntos, vamos espalhar a luz da verdade e preparar o caminho para a volta gloriosa de Cristo.